A graça e a paz de Deus. Eu sou o professor Michael Douglas e nesse nosso encontro de hoje eu pretendo apresentar para você aquele que é o maior, se não um dos maiores representantes filosóficos da Idade Média. Nós estamos falando ali do Santo Tomás de Aquino, que viveu em torno do século XIII, desenvolvendo ali grandes clássicos, entre eles a Suma Teológica, e dentro da Suma Teológica uma peculiaridade deste filósofo que vão tratá-lo, por causa disso, de como o filósofo da verdade. O que foi que ele fez de tão interessante? Diante da tentativa de justificar a existência de Deus, diante da tentativa de justificar os dogmas e a doutrina cristã, ele coloca nesta Suma Teológica 512 questionamentos. E como resposta desses questionamentos, ele coloca, fazendo uma relação do que ele pensa e de todas as teorias contrárias ao pensamento, aquelas teorias que estavam vigentes. E ele vai quebrando todas com a resposta dentro de um processo dialético. Uma façanha incrível para um monge que viveu ali no século XIII, e que abriu as portas do cristianismo para este novo momento que nós chamamos de escolástica. Então, o que é que nós podemos falar de forma mais aprofundada desta Suma Teológica? Tem muitas coisas para falar, mas que infelizmente não é o objeto do nosso encontro agora. Nesta aula eu quero apresentar para vocês uma parte da Suma Teológica, que é quando ele vai desenvolver a ideia das provas da existência de Deus, ou vias da existência de Deus. Porque uma vez que Santo Tomás de Aquino acredita que Deus não é um ser autoevidente, ele precisa ser demonstrado no intelecto. Em outras palavras, ele quer dizer que na nossa mente Deus não é similar, Deus não é igual, cada um temos a nossa percepção e a nossa reflexão de Deus, o que faz com que nós tenhamos necessidade de justificar no entendimento aquilo que acreditamos. Então Tomás de Aquino vai dizer o quê? Deus existe, não tem para que prová-lo. Em que palavra ele diz isso? Não há dúvidas que ele existe. Mas para confirmar para aqueles que não conseguem perceber isso, ele vai desenvolver essas 5 vias de demonstração. Essas 5 vias são divididas em motor imóvel, causa primeira, ser necessário, graus de perfeição e a inteligência ordenadora. Claro que você pode ver por aí outros nomes, como por exemplo no motor imóvel, a via do movimento, na causa primeira, a via da causalidade dos seres. Da mesma forma, o ser necessário seria a necessidade dos seres, os graus de perfeição seria o ser perfeito, e a inteligência ordenadora seria a finalidade dos seres. Antes de eu começar a falar sobre isso, é importante lembrar que Tomás de Aquino continua na mesma ideia da patrística de ratificar a fé sobre a razão, com uma diferença. Enquanto para Agostinho na patrística a fé é soberana e a razão é apenas uma escrava sem possibilidade de autonomia, para Tomás de Aquino a fé é soberana, mas a razão ela é autônoma e ela encontra suas próprias verdades. Então existem verdades que são encontradas pela razão e verdades que são encontradas pela fé. Aí você imagina as duas juntas. Encontramos as verdades eternas, é o que dirá Santo Tomás de Aquino. A partir disso, vamos começar esse empreendimento de entender as 5 vias de demonstração da existência de Deus. Começando pela primeira, a primeira é a via do movimento ou via do motor imóvel. Dirá Aristóteles, e é importante lembrar que essas vias que Tomás de Aquino está usando, elas são aristotélicas na sua grande maioria. É característica da escolástica esse uso da filosofia aristotélica para justificação das provas cristãs.
Então Agostinho usou Platão. Tomás de Aquino vai usar Aristóteles. Então essas vias têm uma tônica aristotélica. Não anula Platão, não anula outra qualquer participação, por exemplo, de Sócrates, quando fala na causa das causas. Nós estamos diante de uma nova reestruturação das provas de Deus com Santo Tomás de Aquino, usando como base maior Aristóteles. Então, na primeira via, que é totalmente aristotélica, Tomás de Aquino vai dizer assim: Aristóteles dizia que existem seres materiais que mudam e, por ser material, tem que mudar. Esta mudança é um movimento. Uma semente que vira uma planta, um cachorro filhote que envelhece, um humano que tinha cabelo e perde. Essas mudanças constituem a vida humana. A lógica de Aristóteles é: as coisas por si só, elas sempre mudam quando, de certa forma, estão diante de algo externo. A planta precisa do solo, meus cabelos vão crescer, vão cair com o tempo, a criança, o cachorro vão envelhecer de acordo com o tempo também. Então ele chega a uma conclusão: tudo que muda tende a acabar. Mas existem coisas que não mudam. Esta conclusão de Aristóteles vai ser fantástica. Porque se eu me deparo com todas as coisas que eu posso ver, eu percebo que todas as coisas mudam o tempo inteiro. Você está vendo atrás de mim essa parede verde. Eu posso pintá-la de azul a qualquer momento. Você está vendo uma árvore, uma planta ali, bem bonita, no meu fundo azul, no fundo da imagem azul verde aí. E você vai ver que essa árvore poderia não estar ali. Eu posso tirá-la e colocá-la em outro lugar. Essas mudanças Aristóteles vai chamar de potência e chega a uma conclusão: se tudo está em mudança, como é que as coisas começaram a mudar? Como é que as coisas começaram a ser entendidas a partir desse movimento de mudança? Porque, penso eu, diz Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, as coisas para mudarem precisam de uma ação do motor, da mecânica. E quando nós voltamos nas coisas para entender o que aconteceu, como as coisas passaram a mudar e acontecer assim, nós chegamos em um princípio que deu movimento, mas que não moveu-se. Nós chamamos esse princípio de motor imóvel. Então, diante de todas as mudanças, tem que existir um ser que não mudou, mas que proporcionou a mudança. E as coisas até hoje ficam mudando assim para serem o que são, dentro desse jogo de potência e ato. Primeira via, então, esse motor imóvel é Deus. Aristóteles chamou de motor imóvel, Tomás de Aquino chama de Deus. A segunda via, que segue a linha da primeira, é a via da causalidade dos seres, ou da causa primeira. Nesta via nós vamos ver a mesma lógica, só que agora mudando da mudança para a causa. Por exemplo, eu sou filho do meu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, que é filho do pai, que é filho do pai. Quando isso vai parar? Vai ter que parar em uma causa primeira que não foi causada por coisa nenhuma, mas que causou um pai que teve o seu filho sem ter vindo de pai nenhum. Este ser, causa primeira, que nós vimos aqui, que não tem potência também na primeira via, é ato puro, é causa primeira, não veio de canto nenhum, mas faz as coisas virem e se tornarem o que são, é Deus. A terceira via é a via do ser necessário, ou da contingência dos seres. Vamos pensar aqui naquilo que é necessário ao mundo. Será que esta aula que vocês assistem é necessária? Muitos de vocês vão dizer, não, a não ser que seja para fazer uma prova. Será que você existir é necessário? Aí você vai dizer, é necessário sim, é necessário que eu exista. Mas vamos pensar com muita atenção no que Tomás de Aquino está dizendo. Será que se nós podemos nascer hoje, será que
haveria algum empecilho de nascermos 2 dias depois, 1 ano depois, 5 anos antes? Será que nós decidimos o nosso nascimento? Será que as coisas se autodeterminam no mundo? Aristóteles, Tomás de Aquino vai dizer: as coisas não se autodeterminam, elas são determinadas para um tempo e para um espaço. Essas coisas, por isso, são contingentes. Existem, mas poderiam não existir. Esta conclusão de Santo Tomás de Aquino vai remeter a uma necessidade. Como assim? Se as coisas são contingentes e as coisas podem existir, e algumas delas existem e outras não, tem que haver um ser que seja necessário, que faça com que as coisas que existem, existam. Em outras palavras, se todas as coisas que nós conhecemos são contingentes, tem que haver algo que não seja contingente e que determine qual o contingente que vai surgir. Esse ser necessário que dá criação às coisas e que determina o que será e o que não será é Deus. A quarta via tem uma tônica ali bem platônica, quando nós vamos falar dos graus de perfeição dos seres. Nós dizemos que somos mais perfeitos que os animais. Essa teoria já foi usada com Santo Anselmo de Cantuária, está aí em outro vídeo, é só você conferir. Vamos pensar. Eu sou mais perfeito do que uma pedra. Um cachorro é menos perfeito do que eu. Mas o cachorro é mais perfeito do que a pedra. Em que critério eu estou baseando essa minha ideia de perfeição? Eu estou me baseando na ideia de maior essenciabilidade, de maior seres, maiores atributos que a pessoa tem ou que o ser tem. Como assim, professor? Eu sou mais perfeito do que o cachorro porque eu tenho a razão e o cachorro não tem. O cachorro é mais perfeito do que a pedra porque o cachorro tem movimento, o cachorro pode fazer suas escolhas, no sentido de procurar uma comida ali, no sentido de amar algumas pessoas pelo instinto. Não pense escolha aqui de forma racional, tá? Escolha instintiva, é muito importante você entender isso. Então nós sabemos que esse grau de perfeição é quem vive de forma mais plena. Então nós podemos pensar assim: entre os humanos que são racionais, existem uns melhores do que os outros. Melhores em quê? Na intelectualidade, na beleza, na força física. Aí Tomás de Aquino vai dizer: toda vez que eu faço essa analogia entre seres, eu uso sempre uma referência. Por exemplo, quem é mais belo? É aquele que se aproxima mais do grau, da ideia de beleza. Quem é mais forte? É aquele que se aproxima mais do ideal de força. Tomás de Aquino vai dizer que esse ideal, onde existe aqui a referência entre as pessoas e os seres, tem que ser um ser mais perfeito do que o ser humano. Porque se o ser humano mais alto, se o ser humano mais forte, é sempre mais forte e mais alto, porque se compara a este ser, a esta característica de altura, este ser que é mais perfeito, este ser que é mais belo, este ser que é, vou fazer um erro de português, mas para você entender, tá? Que é mais espaço, bom demais, entendem? Então esse ser que é o melhor, em Tomás de Aquino, tem que ser um ser real, de onde todas as nossas comparações e os graus dos seres se tornam possíveis. Eu só posso compreender um ser inferior a mim porque eu compreendo, mesmo que inconsciente, um ser superior, mais perfeito. Este ser é Deus. E a quinta prova da existência de Deus é uma prova que vai remeter à finalidade dos seres. Pensa comigo, o homem, as coisas do mundo, todas elas têm uma finalidade de ser. De acordo com Aristóteles, por exemplo, a minha finalidade de ser é ser feliz, a sua também.
Mas quando nós pensamos que todas as coisas têm finalidade, nós começamos a entender que essas finalidades precisam ser executadas de alguma forma. Algumas são naturais, outras não. Por exemplo, como dirá Santo Tomás de Aquino, para um navio chegar de um ponto a outro ponto, ele precisa de um capitão. Se o mar estiver com a grande tempestade, este capitão é imprescindível para que aquela finalidade aconteça, para que aquele barco alcance seu objetivo. Então, dentro dessa lógica aqui, Tomás de Aquino está provando que as coisas que buscam sua finalidade precisam de uma racionalidade, de uma inteligência. Então, ele argumenta que enquanto houver um capitão que consegue manobrar aquele navio, não sei nem se o termo é manobrar, mas vai ficar assim, consegue fazer com que o navio acompanhe a tempestade sem afundar, este cara é considerado um bom capitão. Este cara conseguiu fazer a finalidade do navio. Se você pensar bem, esse navio, se não trafega, se não nada de um lugar para outro, qual seria a função dele? A gente não sabe, né? Pois bem, mas existe outro exemplo desenvolvido pela Gnose de Princeton. Um grupo de universidades se unem para fomentar este argumento, justificando o argumento da inteligência ordenadora, diz Santo Tomás de Aquino. Esta prova deles é simples numa mesa de sinuca. E ele vai dizer que se fizer um embaralhado de bolas ali, de algum jeito complicado, algumas pessoas conseguirão fazer com que a bola branca bata naquela escolhida, entre numa caçapa, sem bater em nenhuma outra. Esse é o desafio da gnose. É possível, fazendo um emaranhado entre as bolas a gosto, que alguém consiga bater a bolinha branca em uma segunda bola e que ela atinja o objetivo sem tocar em nenhuma? Vamos pensar, eu não faria, eu não saberia fazer isso. Eu jogo sinuca, eu gosto de sinuca, mas eu não sou expert. Teria que ser um carinha expert. E ele chegou a uma conclusão, essa gnose chegou, os grandes universitários ali presentes chegaram a uma conclusão. Qual foi? Que ao pensar nessa ideia de alguém bater na bola e a bola bater na segunda e fazer o trajeto inteiro e cair onde se esperava, só foi possível por causa da experiência do jogador. Em outras palavras, meu querido, se aquele jogador não desse sentido àquela mesa, aquelas bolas e aquele taco, aquilo ali não faria sentido algum, existiria no mundo, mas seria apático. Quem dá sentido às coisas do mundo tem que ser uma inteligência, como da mesma forma quem deu sentido àquela mesa foi o jogador e quem deu sentido ao navio foi o capitão. Tem que haver um ser que dê sentido à natureza e faça ela alcançar as suas metas e seus objetivos. Toda vez que você vê a natureza acontecendo, toda vez que você vê as coisas se fazendo no mundo, essa mudança de potência em ato, ela é ordenada. E ela é ordenada por este ser, que é ato puro, que é causa primeira, que é necessário, que é perfeito e que é inteligente. Ok, isso aqui foi um resumão, sobre essas teorias de Santo Tomás de Aquino. Espero que você tenha gostado, aprendido, e qualquer dúvida é só falar aqui com a gente, tá bom? E que Deus abençoe cada um de nós e felicidades para você!